Senhor General Fernando Rezende Silva, eu gostaria de, rapidamente, fazer algumas questões a Vossa Excelência. Quais as principais atribuições da autoridade da APO e como se houve o relacionamento que deve existir entre as três esferas de poder responsáveis pelas atividades, federal, estadual e municipal? Quais serão as primeiras medidas que o senhor tomará ao assumir o cargo de presidente da APO? Em 12 de abril de 2012, o Tribunal de Contas da União exarou o Acórdão 795, pelo qual determinou, entre outros ordenamentos, que a APO adotasse medidas para agilizar a conclusão da matriz de responsabilidade, documento de fundamental importância para estipular as obrigações de cada um dos signatários com a organização e realização dos Jogos. Até o final do mês de agosto, senhor General, tanto a carteira de projetos olímpicos quanto a matriz de responsabilidade dos Jogos ainda não havia sido publicada. Como o senhor pretende tornar mais ágil a concretização destes documentos, vital para a conclusão de todos os trabalhos imprescindíveis aos Jogos Olímpicos? E, finalmente, qual o legado educacional que Vossa Excelência vislumbra após o fim das Olimpíadas? São esses os questionamentos, senhor presidente. Antes de passar a palavra para o general, eu queria constar aqui o plenário. Nós estamos hoje num dia atípico. Está havendo reunião de líderes partidários com a ministra Ideli, hoje aqui no Senado Federal. E eu queria consultar os senhores senadores se eu pedir autorização para abrir já esse processo de votação, porque tem senadores que vão passar aqui rapidamente e vão se dirigir a essa reunião. Então, da minha parte, Vossa Excelência, com a concordância dos senhores senadores, eu já deixo aqui aberto esse processo de votação e passo a palavra para o general Fernando Azevedo para responder às indagações do senador Francisco Dornelles. Senador Francisco Dornelles, a pergunta vai me permitir abordar vários assuntos muito importantes que talvez esclareça até outras possíveis perguntas. Em relação à primeira, senador, quais são as principais atribuições da Autoridade Pública Olímpica, que eu vou simplificar pela sigla APO, e quais são a relação entre as esferas, entre os entes principais, que são a União, o Estado, o município e a organização que é a Rio 2016. Se o senador Francisco Dornelles me permitir, eu vou ser obrigado a voltar à candidatura nossa. O Brasil foi candidato a sediar as Olimpíadas em 2016. O órgão encarregado da ligação com o COI, Comitê Olímpico Internacional, é o nosso COB. É lógico que ele teve o aval de quem de direito para apresentar uma candidatura desse nível. E com isso aí ele aceitou as exigências do COI, que são as obrigações, o caderno de obrigações. Nesse caderno de obrigações, junto dele, tem a responsabilidade de quem aceita o caderno. E esse foi aceito, que foi o caderno de encargos, Esse caderno de encargos, aceito pelo Comitê Organizador Brasileiro, ele consta, se não me falha a memória, eu acho que eu estou certo, 308 compromissos consubstanciados em 64 documentos assinados, desde a presidência, os ministros, enfim. Então, teve nesse processo as obrigações e teve a responsabilidade de quem lançou. Chegando à candidatura mais próxima, esse caderno de encargos foi transformado na primeira lei para garantir a candidatura antes da escolha do Brasil, já no final, que foi a Lei do Ato Olímpico, a Lei 12.035, de março de 2011, que, aprovada no Congresso, sancionada pela presidência, ela garante em todos os níveis a execução, o planejamento e a execução dos Jogos Olímpicos em 2016 no Brasil. Senador, nessa garantia, uma das primeiras era a aceitar o encargo de criar um ente que coordenasse as ações entre a União, o Estado e o município
e fiscalizasse o que foi acordado no caderno de encargos. Esse ente criado foi a Autoridade Pública Olímpica, é um compromisso do Brasil com o COI, essa entidade. Bom, e qual seria a missão dela? Aí vem a segunda lei. A segunda lei é a Lei 12.396, de outubro de 2011, em que estipula qual a finalidade da APO, que é exatamente, senador, é essa da coordenação em relação ao planejamento e execução das Olimpíadas, dos entes União, Estado e município do Rio. E atribui essa lei, além da finalidade, de cumprir o caderno de encargos, fazer cumprir e fiscalizar o caderno de encargos assinado com o COI. Além disso, tem 8 obrigações principais. Então, eu acho que, respondendo à pergunta de Vossa Excelência, eu acho que a missão da APO, as atribuições e as relações com as principais esferas, ela é sacramentada, ela é nítida em relação às leis existentes. Senador, em relação às primeiras medidas, o senhor mesmo, na próxima pergunta, o senhor já me insinuou a resposta. Tem primeiras ações. Eu, como militar, eu gosto de conquistar um objetivo de cada vez. O primeiro é a passagem no Senado. Eu estou focado no dia de hoje. Caso seja aprovado para aqui, eu vou para os outros objetivos. Mas em relação às primeiras medidas, já respondendo o acórdão do TCU, o novo acórdão do TCU já determina as ações que todos os entes envolvidos nos Jogos Olímpicos de 2016 cumpram. É o recente acórdão de 4 de outubro, que nele ele recomenda à Autoridade Pública Olímpica isso que Vossa Excelência disse ainda há pouco, que é o caderno de projetos olímpicos, que tem que ser feito, e a matriz de responsabilidade. São 2 documentos básicos, que deve estar bem encaminhados os 2 documentos, mas faltam detalhes para se fechar 100% esses 2 documentos que, repito, eles são fundamentais para os Jogos. São coisas técnicas, coisas de definição, o que é uma obra ou serviço essencial, o que é uma política pública, o que é não essencial, os valores, que ainda faltam muita coisa, porque estão em processo alguns de licitação, ainda não tem o valor estimado. Então, senador Francisco Dornelles, eu fiz um apanhado desde a candidatura, porque Vossa Excelência me permitiu responder a uma gama de questionamentos que eu tenho certeza que Vossas Excelências e o restante dos senadores têm. Uma questão, Senador Francisco qual o legado, qual o legado legado educacional que Vossa Excelência vislumbra após os fins da Olimpíada? O legado é fundamental, inclusive está na missão da APO, o legado. Tem grupos de trabalhos afetam o assunto no Ministério do Esporte, mas o legado é fundamental, o legado. O legado ele pode ser medido ou não. O legado que não é medido talvez seja o principal, que é o legado que uma Olimpíada desse porte vai mexer com corações e mentes aí do brasileiro. Agora, aquele que pode ser medido, senador, o principal legado que implica na educação, a Olimpíada 2016 é um grande evento esportivo. A palavra esportivo, ele qualifica o evento. E o principal legado, sem dúvida, é o esportivo. Vários centros de treinamento, vários centros esportivos, parques esportivos de alto rendimento. A meta da participação dos atletas nossas, ela é ambiciosa. Na Olimpíada, integrar os 10 primeiros lugares no quadro geral de medalhas. Na Paralimpíada, entre os 5. Com isso aí vai ter uma formação de recursos humanos especializada em
na parte esportiva, não só o atleta, mas em comissão técnica, técnicos, apoio ao esporte. E eu acredito que esse evento, mexendo na parte esportiva do brasileiro, vai influenciar nas escolas, e eu creio, sinceramente, o meu caso também foi assim, que na vertente educação e saúde, o esporte é um vetor essencial. Vamos voltar àquela necessidade da prática esportiva que mexe muito nas escolas, que mexe muito com a área afetiva. Na formação do homem, o desenvolvimento de atributos da área afetiva é fundamental, de ser praticamente obrigado ao treinamento físico e ao esporte nas escolas. Eu acho que essa parte de educação, fora coisas pontuais, por exemplo, dar um exemplo a Vossa Excelência, no Complexo da Barra, a arena de handebol como legado será transformada em 6 escolas. Então, o vetor principal que vai induzir isso é o esporte, é a prática esportiva, e vai influir com certeza no Brasil inteiro na educação.